irmãos, mas eu tentei me recompor ali, mas o Senhor está aqui, né? O Senhor está nesse lugar. E quando o Senhor está no nosso meio, essas coisas ficam em segundo plano. Mas eu vou te convidar a abrir comigo um texto bem conhecido nosso, Salmos 23. Salmos 23. Encontramos? Eu vou ler na versão atualizada aqui, tá? Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, ou a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias ou para todo sempre. Amém? Podeis assentar? Antes de iniciar aqui, eu não posso deixar de fazer menção pela ilustre visita do nosso presbítero, irmão Telmo, né? Tivemos ali o privilégio de desfrutar de algumas aulas, de algumas matérias com o irmão, e é algo muito gostoso, e eu sinto falta. É muito bom ter o irmão aqui conosco. Mas o texto de Salmos 23, como eu disse, todos nós conhecemos, né? Acho que até quem não é cristão conhece esse texto. Provavelmente é o mais conhecido salmo da Bíblia e mais amado também por nós, em todo o tempo. Sabemos que ele foi escrito por Davi. Ele tem uma riqueza de ensinamentos e, ao mesmo tempo, ele revela uma simplicidade de alguns fatos. A gente enxerga no Salmo 23 também as profundezas da relação pessoal entre o Senhor e o cristão. E aí eu vou tentar discorrer aqui nesses poucos versículos aquilo que eu consegui alcançar, aquilo que o Espírito Santo me iluminou, e a gente vai caminhando aqui com paciência dos irmãos. Amém? Bom, algumas expressões aqui a gente vai abordar. O Senhor é meu pastor, versículo 1. Davi aqui ele está declarando que este Senhor é o seu próprio pastor. Esse pastor é a figura de Deus. Então esse pastor é o Senhor, é o Deus Todo-Poderoso. Davi está dizendo que o Deus Todo-Poderoso é o pastor da vida dele. E a gente vai entender o porquê disso. Porque Davi está adequando uma linguagem para si mesmo, para si próprio. E era uma linguagem que se aplicava também a toda a nação de Israel, porque nós lembramos bem que a nação de Israel era uma nação que lidava muito com gado, né? Então ela tinha bem fresca na memória o que representava a figura de um pastor e as suas ovelhas. Só para que não fique nas minhas palavras, vou citar aqui alguns versículos. Salmo 79, versículo 13, diz assim para a gente: Assim nós, teu povo e ovelhas de teu pasto, te louvaremos eternamente. Depois, no Salmo 95, versículo 7, vai dizer assim: Porque ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Somos ovelhas, somos povo seu e ovelhas do seu pasto, diz o Salmo 100, versículo 3. Como o pastor apacentará o seu rebanho,
entre os seus braços recolherá os seus cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam guiará suavemente. Diz Isaías 40, versículo 11. Então Davi está usando o Salmo 23, uma linguagem que ele mesmo conhecia muito bem. Afinal, Davi era um pastor de ovelhas, né? Nós sabemos muito bem disso. E a nação de Israel como um todo tinha esse entendimento muito forte na mente. E nós cristãos hoje, da mesma forma, os crentes em Cristo, eles podem falar em termos pessoais, por assim dizer. Gálatas 2:20. Ele me amou e se deu por mim. Ou outro texto que nós citamos bastante aqui, nós o amamos a Cristo porque ele nos amou primeiro. Não temos, isso é bem claro, nós não temos a capacidade de sozinhos amarmos ao Senhor. Então, voltando aqui para o texto de Davi, que ele usa essa linguagem que a nação conhecia muito bem, a nação de Israel, nós hoje como cristãos, crentes em Cristo, podemos também falar dessa forma. Ele me amou e se deu por mim. Bom, nós vamos falar aqui de ovelhas, pastor e ovelhas. Então a gente precisa entender, saber algumas características de uma ovelha. Mas vamos lá. Quando o texto afirma que o Senhor é meu pastor, né? Devemos pensar que, da mesma forma que eu digo, o Senhor é o meu pastor, eu também estou dizendo, eu sou uma ovelha. O Senhor é meu pastor, logo, automaticamente, eu sou uma ovelha. Você vai entender por quê. E, se somos ovelhas, devemos ter as características dessa ovelha. E que características são essas? Primeira delas, as ovelhas conhecem seu pastor. Vou citar aqui apenas, tá? É um texto conhecido nosso, João, capítulo 10, versículo 14. As ovelhas conhecem seu pastor. A ovelha, ela é um animal totalmente dócil, domesticável, por assim dizer, né? Tanto que ela segue apenas o seu pastor e ninguém mais. Não adianta eu chegar lá e chamar a ovelha que ela não vai estar nem aí para mim. Ela só segue o seu pastor. E o mais interessante é que quando você vai pro gado, né, para a vaca, para o boi, né, geralmente o pessoal vai o quê? Atrás deles, gritando, né, fazendo aquele estardalhaço, para quê? Para que o gado ande, né? Bom, no caso da ovelha, o pastor ele deve ir à frente, ele vai à frente do rebanho das ovelhas e vai chamando elas, mostrando o caminho que elas devem seguir. João capítulo 10, versículos 4 e 5. Vai falar que as ovelhas elas ouvem a voz do seu pastor. Por isso que ele vai à frente, vai chamando e elas vão lá, ó, seguindo bonitinho. O gado é diferente, você tem que ir lá atrás e fazer aquele estardalhaço para ele poder andar. Eu não entendo muito desse negócio de gado não, mas a gente vai estudando e vai vendo. E é bem assim mesmo, são detalhes interessantes. O que eu quero dizer com isso? Que eu preciso, você precisa, nós precisamos reconhecer o nosso pastor e seguir o caminho que ele está nos orientando. É bem claro assim, não tem muito o que fugir. Outra característica, a ovelha ela produz lã o tempo todo. Né? Todo mundo já viu aquele videozinho lá da ovelha que estava perdida lá, não sei quantos anos, e quando encontraram tinha não sei quantos quilos de lã, né? Porque ela produz lã o tempo todo. Desde que nasce ela produz lã. E quanto mais você tosquia ou tosa a ovelha, mais ela produz. É. E o interessante é que ninguém precisa chegar para a ovelha e falar, ó, produza lã. É natural dela, ela produz sem ninguém dizer nada. Não precisa dizer para ela produzir lã. É natural dela. Não precisa de técnica nova, simplesmente ela faz, simplesmente ela produz. Não para e não depende de nada e de ninguém para isso. Mateus 7, eu vou ler esse texto, versículos 16 a 20, para a gente entender. Mateus 7, 16 a 20.
Diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então, por assim dizer, o fruto da ovelha é produzir lã, né? A ovelha tem que produzir. Não sei se vocês estão entendendo. Somos ovelhas. Precisamos produzir. E produzir o quê? Frutos para o reino de Deus. Você já deve ter ouvido essa várias vezes, mas infelizmente eu vou ter que repetir. Ninguém de nós fomos chamados para ficarmos sentados aí esquentando o banco. Desculpa falar dessa forma, mas é a forma mais clara que a gente precisa falar. Nós não fomos chamados para ficar esquentando o banco. Fomos chamados para produzirmos frutos. E todos nós podemos produzir frutos. Do menor ao maior. Do mais novo ao mais idoso. Diante de Deus, todos nós podemos produzir. Não fomos chamados para ficarmos estagnados. Então a ovelha ela produz o tempo todo. E tem uma máxima aí também, eu vou fugir um pouquinho da ovelha aqui. Eu estava conversando com o Emerson sobre comida e etc e tal. E vocês já ouviram que panela velha que faz comida boa, né? Então, eu não sabia disso aqui da ovelha, mas o que se diz é que a ovelha velha é que produz a melhor lã. Eu não sabia disso. Salmo 92, versículos 12 a 15. Já foi mais rápido ali, ó. Salmo 92, do 12 ao 15. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Então, a ovelha velha, por assim dizer, é a que produz a melhor lã. Por isso que eu disse que nós não fomos chamados para ficar apenas sentados. Eu sou novo demais, eu não posso produzir. Eu sou inexperiente demais, eu não posso produzir. Já passou meu tempo, eu sou idoso demais, eu não posso produzir. Não, você pode sim. Então, se você é ovelha, se você se considera ovelha, se você diz que o Senhor é o seu pastor, automaticamente você é uma ovelha. Então você precisa produzir, não importa a sua idade. Eu preciso produzir, não importa a minha idade. Diz que a lã produzida pelas ovelhas muda ao longo da vida. Com o passar do tempo, muda de textura, de cor, de densidade. Quanto mais velha, como eu disse, mais fofa e resistente é a lã produzida. O que eu quero dizer com isso é que o cristão também deve ter melhores obras que vêm com a maturidade espiritual. De novo, eu não fui chamado para ficar sentado, eu não fui chamado apenas para ser um neném espiritual, vamos dizer assim. Eu fui chamado para crescer e me desenvolver e produzir frutos, e frutos em abundância. O cristão foi chamado para ser desenvolvido. Por isso que nós ouvimos sempre a expressão: nós estamos em construção, nós estamos em um processo de santificação. É isso. Ou seja, as nossas experiências e comunhão com Deus devem resultar num cristão melhor a cada dia. Falando é simples assim. A gente sabe que na prática não é fácil, mas o caminho, como disse a Dani ontem, é só esse aí mesmo aí, o caminho da cruz. Não adianta, eu tenho que negar a mim mesmo e seguir, tomar a minha cruz e seguir. Então, eu preciso, as minhas experiências e comunhão com Deus devem resultar num Marcos melhor a cada dia. Então, o nosso alvo, o nosso objetivo é: eu preciso ser hoje melhor do que eu fui ontem. Mas eu errei aqui ou ali.
ok. Errou ali, esquece ali, se arrepende, levanta e continua. E tenta ser melhor amanhã. Amém? As ovelhas não comem qualquer coisa. Uma ovelha, ela come capim, e o capim precisa estar novo, precisa estar fresco, precisa ser bom. Não é qualquer coisa que elas comem. Ela não come qualquer coisa que lhe é oferecida e não fica atrás de todo tipo de alimento. Te lembra alguma coisa? Aquelas pessoas que não querem ler a Bíblia, não querem estudar. Ah, mas fala aqui para mim isso aqui, fala isso aqui para mim. Tem uma revelação aí? Enfim. As ovelhas estão constantemente mastigando. Elas parecem estar constantemente mastigando e podem passar até 8 horas nesse processo. 8 horas, o que garante o consumo de cereais muito duros e de difícil digestão para a maioria dos animais. Bom, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que o alimento espiritual do cristão, que é a palavra, qual é o alimento nosso? A palavra de Deus é o nosso alimento? É o seu alimento? Sim. E assim como as ovelhas, devemos estar sempre mastigando, degustando, provando desse alimento. Esse alimento verdadeiro que é a palavra de Deus. E aí a gente chega numa outra expressão chamada, no mesmo versículo do Salmo 23, nada faltará. No original, as palavras nada faltará não indicam coisas, mas sim a própria presença do Senhor, ou a própria presença do pastor, no caso aqui. Ou seja, o salmista estava dizendo, o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. O Senhor é meu pastor e Ele, Deus, não me faltará. Entendemos? É Ele que nós precisamos buscar. É Ele que não pode faltar. É claro que nós temos necessidades A, B ou C, materiais falando, mas se a gente ficar olhando apenas para esse lado, nós vamos fazer com que esse pastor, ele falte na nossa vida. O nosso foco vai estar em outras coisas. O nosso foco precisa estar e precisamos entender que o Senhor é o nosso pastor e que Ele não faltará. Bloqueou aqui. Só um minuto aqui. Bloqueou o tablet aqui. Oi. Já foi. Voltou aqui já. É que tem um bloqueio aqui para Esté, gente. Eu esqueci de tirar. Mas já voltou. Então, o nosso foco precisa ser e saber que o Senhor, Ele é o meu pastor e Ele não me faltará. Ou seja, se eu tenho o Senhor, o pastor, na minha vida todos os dias, nada vai me faltar. Eu não preciso me preocupar em demasia, mas o que eu preciso me preocupar é fazer com que esse pastor, esse Senhor, esteja sempre na minha vida, porque nada vai me faltar. É claro que o texto ele vai falar ali também de provisão, sim, de suprir nossas necessidades, sim, mas a mensagem principal é que o Senhor não falta e sempre está presente na minha vida. Ele está presente na sua vida? Pensa aí. Já faltou a presença do Senhor na sua vida? Não falta. Então, o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará.
No versículo 2 ele diz assim, tem uma expressão que diz assim: deitar-me faz em verdes pastos. A ovelha, gente, ela não sabe diferenciar um pasto, o que se é bom ou se não é, se tem erva venenosa ou não para comer. Ela não sabe. Somente quem sabe, somente os olhos atentos e experientes do seu pastor poderão discernir isso e indicar a ela o que é bom para se alimentar. Olha aí o cuidado do pastor com a sua ovelha, em selecionar o alimento para a sua ovelha. Você já ouviu o seu pastor? Leia isso daqui, não assista aquilo ali, trazendo para nós hoje, de forma prática. Toma cuidado com aquilo ali. Você já ouviu isso? Sim ou não? Porque nós, ovelhas, muitas das vezes não sabemos diferenciar o alimento que está à nossa frente. Mas o pastor, que é experiente, que tem os seus olhos atentos, ele sabe diferenciar. Por isso que ele já fala, não come isso aqui não, come isso aqui, não põe seus olhos ali não, põe aqui. Então, a ovelha ela não sabe fazer essa diferença, por isso ela precisa do pastor. Quando o salmista fala, deitar-me faz em verdes pastos, ele está passando a ideia de que o pastor coloca a sua ovelha onde tem bom alimento. O pastor nunca vai botar a ovelha num local onde o alimento seja ruim, onde não vai fazer com que ela cresça, se fortaleça. O objetivo do pastor é sempre fortalecer a ovelha. Essa expressão também nos dá a ideia de descansar em Deus sobre a provisão do bom alimento. Cadê? A Alana está ali, né? Vou usar a Alana ali de cobaia ali. Você acha que a Alana ali se preocupa com o alimento dela? Hein, Alex? Se preocupa? Ela está ali, batendo na madeira ali, falando, gritando. Ela não se preocupa. Então essa expressão nos dá essa ideia de que precisamos descansar em Deus sobre a provisão do bom alimento, seja ele o material, seja ele o espiritual, porque o Senhor nos dá ambos, né? Então nós precisamos, como a Bíblia nos ensina, muitas das vezes, repetidamente, sermos como uma Alana, como uma criança, e não se preocupar de maneira exagerada sobre o bom alimento, porque se o Senhor é o seu pastor, Ele não faltará na sua vida. Consequentemente, o bom alimento também não faltará na minha e na sua vida. Amém? No versículo 2 ele diz também que o Senhor, o pastor, ele guia-me mansamente a águas tranquilas. Isso aqui eu vou dar o crédito para o Leandro. O Leandro comentou com a gente uma vez na EBD sobre a questão da água para as ovelhas, né? As ovelhas elas não vão lá se matar a sede com a água agitada, é isso, Leandro? A água para a ovelha tem que ser paradinha, senão ela se assusta. A ovelha é um animal que se assusta fácil, né? É bem medrosa a ovelha. Eu tive a oportunidade de pegar uma ovelha no colo, literalmente, eu, a Esther, a Tatiana, e é como se fosse um bebê mesmo, assim, manso, dócil, se assustava fácil, né? Então, as águas agitadas podem assustar as ovelhas. Então o salmista diz, guia-me mansamente a águas tranquilas. Eu sou ovelha, você é ovelha, então nós precisamos de águas tranquilas. O pastor é esse que vai nos guiar mansamente a essas águas tranquilas, para que possamos matar a nossa sede de Deus. Nosso Senhor, Ele sabe nos guiar até os lugares tranquilos, que refrescam a nossa alma. No versículo 3, ele diz assim, refrigera a minha alma. E um dos significados para essa palavra, refrigério, é sensação agradável produzida pela frescura, pelo frescor. E alguns sinônimos dela são conforto, alívio, bálsamo, consolação, refresco,
é médio. Pensa naquele dia de calorzão aí. O que você mais quer é o quê? Chegar em casa e tomar aquele banho gelado, né? Refresca, né? Parece até que você nasceu de novo quando você toma um banho num dia desse aí. Então é mais ou menos assim. Refrigera a minha alma. Traz essa sensação agradável, né? De conforto, de alívio. E como consequência dessas águas tranquilas, vem esse refrigério, vem esse alívio. Já experimentou, já passou pela experiência de ficar praticamente o dia todo sem tomar um copo d'água? Por qualquer motivo que seja. Quando você tem aquela oportunidade, o que você faz? Se você tiver a garrafa dentro da geladeira, tá marcado você até pegar a garrafa e virar de uma vez, né? Então é isso. Refrigério, alívio. O Senhor traz alívio, traz consolo. Ele traz o bálsamo para a nossa alma. Isso quer dizer, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. De novo, ele usa a palavra guia-me, o que deixa claro o trabalho do pastor, que é de guiar as suas ovelhas, de conduzir as suas ovelhas. Por isso que ele vai à frente delas. E qual é o lugar para onde o pastor vai guiar essas ovelhas? Está aí no texto. Para as veredas da justiça. E o que seria isso? Veredas. O irmão Telmo sabe, né? Veredas são caminhos, trilhos, direção, rumo. Isso que são veredas. Mas não são qualquer veredas. Veredas da justiça. Então o salmista está dizendo para a gente que o pastor ele guia a ovelha por um caminho limpo, por um caminho correto, um caminho apropriado para a ovelha caminhar, para a ovelha passar. Porque é isso que a palavra justo vai indicar nesse contexto de caminho da ovelha. Nosso Senhor nos guia por um caminho justo, porque Ele é justo. Então, se somos seus filhos, o que nós devemos fazer? Devemos ser justos também. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Versículo 4. Como eu disse, as ovelhas são animais medrosos, são de fácil domesticamento. E são ingênuas também. Por isso o pastor ele deve estar sempre prestando atenção a todas elas. Você já viu algum pastor que não presta atenção na sua ovelha? E aí eu estou trazendo para o nosso contexto de hoje, de igreja. O pastor está sempre atento a mim e a você. Sempre, sempre. Você pode até estar achando que ele não está atento, mas ele está atento. Ele já te filmou todinho. Já me filmou todinho. E o pastor usa essa expressão, né, de que hoje em dia a gente está perdendo aquele costume de olhar nos olhos, né? E tal. E o pastor ele tem vamos dizer assim, esse feeling, né? De quando pega na mão e olha nos olhos, ele sabe se eu estou bem ou se eu não estou bem. Ele sabe se você está bem ou se você não está bem. E por que o pastor tem que prestar atenção nas ovelhas o tempo todo? Porque é muito comum as ovelhas se perderem do grupo por qualquer distração que aparecer na frente dela, na nossa frente. Nós nos distraímos. E aí o pastor tem que ir lá buscar de novo a ovelha que às vezes até se perdeu. Então o pastor está sempre atento. Porque o perigo é constante para as ovelhas. E o vale, o que é um vale? É uma passagem apertada entre montanhas, ou mesmo um tipo de ribanceira, aquele caminho que tem uma parede montanhosa de um lado e do outro um penhasco para a ovelha cair, uma queda bem grande. É certamente um caminho bem estreito, perigoso, pouco prazeroso de se trilhar para a maioria das pessoas. Mas o salmista diz que mesmo nesse caminho perigoso, esse vale da morte, ele diz: não temeria mal algum, porque o Senhor é meu pastor e ele não me faltará. O Senhor é meu pastor e ele não me faltará. Ou seja, o pastor ele cuida de suas ovelhas para que elas não caiam em lugares de aperto,
que podem até causar a sua morte. Então o pastor está sempre prevenindo, antecipando. A ovelha está lá, já viu aqueles desenhos que tem as ovelhinhas andando lá, ali, saltitante, cantando, não sabe nem que vai pular lá no penhasco lá, e o pastor sai desesperado atrás correndo, porque sabe o perigo que está lá na frente. A ovelha nem tem nem dimensão, e aí o pastor tem que ficar correndo para lá, correndo para cá. Nosso Senhor está continuamente com os olhos abertos sobre nós, e é quem nos livra de todo mal. E a gente tem vários textos que nos comprovam isso. Salmo 33, versículo 18, Salmo 34, versículo 15, Salmo 101, versículo 6, e Isaías 64, versículo 4, que diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para o bem daqueles que nele esperam. Então, o Senhor está sempre com os olhos atentos sobre nós, e o pastor igualmente sobre as suas ovelhas. No versículo 4 ele ainda diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. São duas ferramentas que o pastor ele usa para disciplinar as ovelhas: o cajado e a vara. Mas o pastor tem que disciplinar a ovelha? Tem? Precisa. Como assim? A vara, vamos ver como é que é a vara. Ó. A vara é comprida e com um ponto de interrogação na ponta. E com ela o pastor livra as ovelhas de ficarem presas nos arbustos lá, nos espinheiros. Né? A ovelha vai para lá, não sabe nem que é um pé de urtiga, sei lá o que. O pastor vai lá e com a vara e puxa. E o cajado serve para que a ovelha não vá aonde não lhe é permitido. Então, em uma briga, quando as ovelhas estão brigando, ou quando está a ponto de se desgarrar do rebanho, o pastor lança o cajado sobre ela. E aí ela se assusta fácil, e aí ela para, e aí ela sossega. Então são essas duas ferramentas. E aí chega no versículo do Salmo que eu gosto bastante, que é o versículo 5 também. Quando ele diz que preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. A Esther está aí, Tati? Não? Bom, aqui a cena ela vai mudar de alimento e água destinado para as ovelhas para um banquete farto para os seres humanos. Embora seja possível que o salmista esteja pensando nas refeições especiais em momento de sacrifício, contudo, é mais provável que esteja pensando em outros momentos de refeição ou festas especiais. Devemos lembrar que, embora Davi esteja falando da relação da ovelha com o pastor, lembra lá no início que eu falei? Ele está se colocando como ovelha. Né? Se eu digo que o Senhor é o meu pastor, então automaticamente eu estou me colocando como uma ovelha. E é o que Davi está fazendo. E por ser um humano, o que vem à mente de Davi é um banquete preparado pelo seu Senhor. Mas não foge do contexto do pastor e ovelha, porque, como nos versículos anteriores, aqui a ovelha é bem cuidada e servida diante dos inimigos que não podem lhe fazer mal. E aí, eu queria fazer uma ilustração com vocês, quando ele diz que o pastor ele prepara uma mesa na presença dos inimigos dele, né? E aí, com muito temor, eu vou fazer isso, mas eu imagino mais ou menos assim, no mundo espiritual, não tem a cadeira. Aqui, posso usar? Rapidinho. No mundo espiritual seria mais ou menos assim, tá? É como se Davi estivesse aqui sentado e Deus estivesse atrás de Davi e à frente de Davi os seus inimigos. E aí Deus está atrás de Davi e está assim, sabe quando você está
Você está naquele dia difícil e você chega em casa e a esposa vem e faz aquele... Lá fala cafuné, né? Aqui também fala cafuné, né? Não, tem que falar a mesma linguagem, né? Mas é o cafuné. E aí você relaxa. Ou faz aquela massagem nos pés e tal. É bom, né? É bom ou não é? Vocês não fazem massagem no pé? Não faz cafuné? Tem que fazer. Então era como se Davi estivesse aqui sentado, os inimigos de Davi ali na frente, e Deus aqui atrás dele, ó, massageando o ombro de Davi. E Davi pequenininho, franzino, e aí Deus está falando para Davi assim, ó Davi, pode olhar para o seu inimigo ali. Tá vendo seu inimigo aqui? Pode olhar para ele. Olha Davi, pode encarar. Eu estou aqui. Pode olhar para o seu inimigo. Ah, o inimigo de Davi era quem? Era Golias. Ah, o inimigo de Davi era quem? Eram os irmãos que debochavam de Davi. Ah, os inimigos de Davi poderiam ser os seus pais que não se esqueceram de Davi. Olharam primeiro para os seus outros irmãos. Né? Ah, o que você veio fazer aqui na guerra, Davi? Você veio fofocar? E aí, Deus fala, pode olhar, Davi. Pode olhar para o seu inimigo. E ele fala para mim, Marcos, pode olhar para o seu inimigo. Você está com medo, Marcos? Estou, Senhor, estou com medo. Mas pode olhar para o seu medo. Seu medo é o quê? Seu inimigo é o quê? O seu medo? É insegurança? É achar que não vai conseguir? Ou que não tem capacidade para isso ou para aquilo? O Senhor fala para Davi, o Senhor fala para mim, para você, hoje. Pode olhar para o seu inimigo. São Lucas, pode olhar para o seu inimigo. Eu estou aqui. Eu sou o seu pastor e eu não vou te faltar. Pode olhar para o seu inimigo. Quem que é o seu inimigo? Pensa aí, eu penso aqui. Quem que é o seu adversário? Será que sou eu mesmo que sou o meu inimigo? Então, o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Então Ele diz, Davi, pode olhar para o inimigo, pode encarar ele. Se der alguma coisa, eu estou aqui. Se ele se levantar, eu me levanto também. Só que eu sou maior do que ele. Fica tranquilo, pode olhar para o seu inimigo, Davi. Pode olhar. Pode olhar porque eu sou contigo, Davi. Pode olhar porque eu te ajudo, Davi. Pode olhar porque eu te sustento, Davi, com a destra da minha justiça. O Senhor sempre nos sustenta. O Senhor sempre nos ajuda. O Senhor nunca falta na nossa vida. Nunca falta. Nos piores momentos, nas piores horas, quando você vai lá para a janela do seu quarto na madrugada para chorar, e você acha, Senhor, eu estou desesperado, eu não sei como fazer, eu não sei como agir, eu não sei como proceder, eu estou sozinho. E aí o Senhor fala, pode olhar para o seu inimigo, olha para ele, não abaixe a cabeça, olha para o seu inimigo. Eu estou aqui, ó, Davi. Você está tenso, Davi, você está nervoso, Davi, tá? Mas eu estou aqui, ó, atrás de você, eu estou contigo, eu sou o seu pastor, eu não vou te faltar. Eu te ajudo. Eu te sustento com a minha mão poderosa. Então, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Nunca pense que você está sozinho, largado, quando o seu inimigo está te afrontando, quando alguém está te apertando. O Senhor está sempre do seu lado. O Senhor é o seu pastor. Ele não te faltará. Ele não faltou. Jamais faltará. Jamais faltará. Nunca perca isso. Nunca perca isso. Às vezes a gente fica olhando muito para o tamanho do inimigo, para as armas que ele está usando, ou até mesmo com as palavras que ele está nos afrontando. Mas eu não posso esquecer que o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Se o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Forças para enfrentar o inimigo não vai me faltar. A presença do Senhor na minha vida não vai me faltar. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos.
No versículo 5 ele ainda diz: unges a minha cabeça com óleo. Você já deve ter ouvido isso aqui, ó. As ovelhas, elas vivem infestadas com mosquitos, insetos, que não deixam elas se alimentarem corretamente. E elas não conseguem se livrar desses insetos. O que elas fazem? Correm desembestada para um lado, correm desembestada para o outro. E aí causa aquele alvoroço, assusta as outras ovelhas. E aí, nesse momento, muitas ovelhas se perdem. E aí os inimigos vão lá e abraçam as ovelhas. Os lobos devoradores. Por isso, o pastor faz o quê? Ele unge a cabeça com óleo. Para evitar esse problema. O que eu aprendo aqui? Que eu preciso do óleo. Hoje de manhã a gente falou sobre algumas simbologias do Espírito Santo, né, Alex? Fogo, água, vento. O óleo também é uma simbologia do Espírito Santo. Então nós precisamos do óleo do Espírito Santo sobre as nossas cabeças para que nós vivamos uma vida direcionada por Ele. E é assim, nossas cabeças, mente, pensamentos, elas estarão protegidas desses insetos, desses demônios, dessas distrações que tentam tirar o nosso foco do alimento espiritual que é a palavra de Deus, o alimento correto que é a palavra de Deus. Ele ainda diz que o meu cálice transborda. Cálice transbordante é símbolo de satisfação completa. Ele vai usar aqui a expressão transborda, que dá o sentido de mais do que cheio, né? É como se eu virasse um pouco d'água aqui e a água transbordasse aqui nessa taça. Mas essa expressão, voltando aqui, o Senhor ele nos dá com abundância de maneira que transborda o nosso cálice. Mas essa expressão tem um significado muito preciso em todas as culturas orientais. Por exemplo, na Palestina, o transbordamento do cálice significa plenitude de tudo que tem verdadeiro significado e valor para os seres humanos. Transbordamento do cálice significa plenitude de tudo que tem verdadeiro significado e valor para os homens. Ou seja, essa é a verdadeira prosperidade do cristão. Como assim? O que não se refere à quantidade, mas o suficiente para nós vivermos. Essa é a diferença da verdadeira prosperidade. Ou seja, você já deve ter ouvido essa também, agradecer pelo que tem e não apenas ficar reclamando pelo que não tem. Sejamos gratos ao Senhor. Portanto, se somos ovelhas e somos dependentes do nosso pastor, devemos ser gratos e valorizar o que nós já recebemos, o que já temos recebido. E então o nosso cálice transbordará. Não sei se você percebeu, mas para que o seu cálice transborde, você precisa ser grato a Deus por aquilo que você já recebeu. Então o seu cálice transbordará segundo a vontade do Senhor. E o último versículo ele diz para a gente assim que certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Versículo 6. E lá no começo eu falei que o pastor, ele guia suas ovelhas estando à frente, não é isso? Não foi isso que eu disse? Porém, muitas vezes ele caminha lado a lado. Outras vezes ele segue por detrás. Principalmente quando ele vai pôr o rebanho para dormir. Pastor e ovelha, animal. E o nosso pastor, ele é cheio de misericórdia e de bondade. E porque a ovelha obedece à voz do seu pastor, vou repetir, e porque a ovelha obedece à voz do seu pastor, bondade e misericórdia as seguem. Porque a ovelha obedece à voz do pastor. Então, a bondade e a misericórdia vão seguir as ovelhas. Em Deuteronômio capítulo 28, versículo 2, vai dizer assim, embora a palavra seja especificamente dirigida para Israel, quando estava no momento de entrar na terra prometida, Moisés estava ali repetindo a lei, reforçando, mas diz assim o texto, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor,
teu Deus. Então, para que as bênçãos me alcancem, para que a bondade e a misericórdia de Deus me alcance, eu preciso ouvir a voz do pastor. E só ouvir? Obedecer, praticar. É simples. Quando obedecemos ao nosso Senhor, não precisamos ficar mais correndo atrás das bênçãos. Elas vão seguir a gente. Você vai estar lá sentadão lá, ou sentadão não, né? Você vai estar lá batalhando lá em oração e tudo. Você está nem esperando, daqui a pouco, tum, 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 a porta bate e chega lá o que você está precisando. Já teve essa experiência? Eu já tive essa experiência algumas vezes. Não porque eu sou melhor, mas porque Deus quis fazer. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, se eu ouço a voz do pastor, se eu obedeço a voz do pastor, a bondade e misericórdia me seguirão, as bênçãos me alcançarão, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E ainda trazendo para o contexto do pastor e ovelha, depois do salmista mostrar essa relação entre eles, agora ele vai falar de morada, de habitação. Após tantos benefícios que a ovelha tem com seu pastor, não poderia faltar o desejo dessa ovelha de estar sempre junto com esse pastor. De igual modo, eu e você, nós precisamos ser assim também, ter esse desejo também. O Senhor fez e continua fazendo, tanto por nós, que devemos querer, não sei qual palavra eu posso usar, mas desesperadamente, ansiosamente, mais do que tudo, devemos querer habitar com esse pastor. Mais do que tudo, o Senhor fez, faz e fará na nossa vida. Então, eu preciso, não tem como eu não querer habitar com esse pastor. E de preferência para sempre. De preferência para sempre. Não pode ter outro sentimento dentro de mim. E assim, habitar na casa do Senhor por longos dias, ou seja, estar onde Ele estiver, juntos para sempre. E aí eu te pergunto, você quer? Não, você não quer, né? Você quer outras coisas. Você quer habitar na casa do Senhor para sempre? Você quer? Quer mesmo? Então o que você vai fazer para isso? O que eu vou fazer para isso, para alcançar isso? Eu vou abrir mão de muita coisa. Mas eu posso começar já ouvindo a voz do pastor, obedecendo a voz do pastor, porque a bondade, a misericórdia me seguirão, as bênçãos me alcançarão e eu conseguirei habitar na casa do Senhor. Precisamos trabalhar juntos para isso, com o nosso pastor e guia, o nosso doce e amado Espírito Santo. Amém?